Um dia, a minha filha de 4 anos beijou minha barriga e disse: "Mãe, a minha irmã vai voar lá pro céu." Nossa história começou quando pensamos em ter um segundo filho. Eu estava naquela indecisão de que eu queria mais um filho, porém preocupada em pausar a minha vida profissional e com todas as preocupações que uma maternidade traz. Meu marido queria muito um segundo filho e acabei deixando as coisas acontecerem. Descobri a gestação com 8 semanas e fiquei despreocupada, porque afinal era a segunda gestação, eu já sabia como era uma gestação, já tinha experiência, né, com a minha primeira filha, que tinha 4 anos. Então eu fiquei despreocupada porque, eu já sei como é uma gravidez. E até as 16 semanas eu tinha passado apenas por 2 consultas, porque eu estava com uma dificuldade enorme de encontrar um profissional com que eu me identificasse. E quando eu fui fazer essa consulta, eu pedi para ele uma guia para mim fazer uma ultrassom, porque eu queria que meu marido escutasse o coraçãozinho, visse o bebê, e o médico foi totalmente rude, falou que não tinha necessidade daquilo e não me deu o encaminhamento para mim fazer o exame que eu queria. Procurei então outro profissional e dessa vez fui atendida por uma médica muito paciente, uma médica muito boa, e ela me deu a guia para mim fazer esse ultrassom que eu queria, inclusive até já deu a guia da morfológica, e eu teria que fazer um tempo depois, e ela já adiantou, mesmo não estando no prazo, ela já me deu essa guia. E aí fomos ansiosos fazer esse ultrassom e o médico me disse que provavelmente seria um menino, me fez prometer que eu não compraria nada até confirmar, porém com toda a ansiedade, ali mesmo já escolhi um nome e já falei para minha filha que o irmãozinho estava chegando. Foi uma alegria enorme. 2 semanas depois, nós fomos fazer o ultrassom morfológico, levamos a nossa filha para ver o irmãozinho, estávamos super animados. Porém, encontramos um médico super grosseiro e insensível e nós iríamos confirmar se realmente era um menino, porém o médico já falou que era uma menina e fazendo o exame ali de qualquer maneira. Para o bebê mudar de posição, ele batia o ultrassom na minha barriga o tempo todo, saí de lá até dolorida, com dores, de tão insensível que ele era ao fazer o exame. E ele disse que estava visualizando uma massa em um dos rins e que somente um rim estava funcionando, mas que ela iria nascer e que faria uma cirurgia ao nascer e teria uma vida normal. E o médico me disse que se eu fizesse o acompanhamento pelo SUS, talvez eu nem ficasse sabendo, porque os médicos nem me falariam que no SUS muitas mães têm bebês com esse problema e os médicos não falam, as mães não são informadas. E disse que ela teria uma vida normal, que ela faria essa cirurgia ao nascer e que depois ela teria uma vida normal. Porém, o meu mundo desabou. Buscamos a opinião de mais 2 médicos e o meu marido me convenceu a esperar mais uns 3 dias para o bebê ir desenvolvendo. Eu esperei os 3 dias como o meu marido queria que eu fizesse e fomos em uma outra clínica fazer uma ultrassom e eu não disse nada para a médica. Ficamos em silêncio, fizemos o ultrassom. E aí, durante o ultrassom, mais uma vez, o silêncio na sala. E a médica inquieta passava a mão no rosto e depois ela me fez algumas perguntas e perguntou se eu tinha levado os exames anteriores. E aí abrimos o jogo e mostrei a última ultrassom para ela. E aí veio a confirmação de que algo estava errado. E nesse ultrassom a médica identificou que eu estava com uma baixa muito grande de líquido, eu tinha muito pouco líquido. Ela me disse que o líquido provavelmente acabaria ali por volta das 29 semanas e a gestação chegaria ao fim. Mais uma vez saímos do consultório despedaçados. Na semana seguinte nós fomos em mais um médico, dessa vez conveniado, com o convênio que nós tínhamos, muito bem recomendado. E já nem falamos nada sobre o sexo, isso não era mais importante para nós, mas nós queríamos que ele identificasse o que o nosso bebê tinha. E em 1 semana de diferença de exame para o outro, tinha tido uma baixa muito alta do meu líquido. Isso dificultou mais ainda que o médico conseguisse ver. A falta de líquido dificulta a visão do médico na ultrassom. Ele então me disse que ele enxergava uma massa, porém ele enxergava a massa já nos 2 rins. Porém ele não conseguia identificar qual era o problema. E nem conseguia identificar o que estava impedindo o funcionamento normal dos rins da minha filha. Ele então pediu que eu fosse até ao pronto-socorro.
Porém, como nós tínhamos uma consulta com o obstetra em 2 dias, nós preferimos esperar. Eu estava destruída naquele dia. Quando eu cheguei na consulta, expliquei para a médica tudo o que estava acontecendo e ela pediu que eu fizesse um ultrassom na clínica ao lado do hospital. E ao fazer esse ultrassom, foi identificado que eu já não tinha mais líquido nenhum. Eu estava sem líquido. Eu fiquei desesperada, pedi que a equipe fizesse alguma coisa, colocasse líquido, colocasse soro, pelo amor de Deus, fizesse alguma coisa pela minha filha. Porém, a médica me olhou e disse, olha, eu cheguei no meu limite, aqui eu não tenho mais o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é te encaminhar para uma maternidade especializada, medicina fetal, e lá eles poderão te ajudar. Chegando nessa maternidade, que eu fui transferida, a enfermeira me olhou e disse, olha, você está no lugar certo. Se aqui não conseguirem te ajudar, não há outro lugar no mundo que consiga. E foi isso que me acalmou, saber que eu estava no lugar certo. Eu tive esperança, eu achei que eles de alguma maneira iam repor o líquido e que nós conseguiríamos fazer alguma coisa. Depois de muitas horas esperando, já de madrugada, o médico me atendeu e disse que não entendeu o motivo do encaminhamento, que ali era um lugar para emergência, que ele não sabia por que eu estava ali. E ele disse que de qualquer maneira iria pedir um ultrassom para mim fazer um ultrassom, porém esse ultrassom só seria feito durante a manhã, que eu poderia ir para casa e voltar de manhã para fazer o exame. Eu expliquei para ele que eu morava muito longe, que eu já tinha sido encaminhada de ambulância. E aí ele, ao me ver em prantos, me ofereceu uma maca para mim ficar lá e esperar amanhecer. Quando a médica chegou para fazer o ultrassom, mais uma vez eu ouvi que ali não era o lugar que eu deveria estar, que ali era uma emergência, um pronto-socorro, que não sabia o motivo de eu estar ali. E ela ainda usou o exemplo que uma pessoa em tratamento de câncer não tem atendimento no pronto-socorro. Esse foi o exemplo que ela me deu. E eu, mais uma vez desesperada, a médica, ao ver o meu desespero, ela pediu que a equipe dela agendasse o 4º ultrassom morfológico, dessa vez em uma clínica especialista em medicina fetal, onde eram tratados casos de alto risco, assim como o meu era naquele momento. Foi aí que a minha realidade mudou. Em meio a tanta dor, encontramos uma médica humana, que depois de 1h30 de ultrassom, me mostrando todos os detalhes, medindo o bebê, e com muita sensibilidade, segurou a minha mão e disse, mãe, eu sinto muito, mas o caso dela é incompatível com a vida. Ela apertou minha mão, me deu um abraço e se emocionou ali comigo. Ela foi incrível. Me pediu desculpas por não poder ajudar. Disse que ela faria o possível, mas que nesse caso não tinha o que ser feito. Era mesmo uma má formação nos rins e ela tinha algumas outras alterações. Ela tinha um megaguréter, um espaçamento na nuca, uma leve hidrocefalia, pezinhos e mãozinhas tortas. A única dúvida que ficou foi se a minha filha tinha alguma síndrome ou se os rins policísticos, que causou a falta de líquido e, consequentemente, as más formações. E ela nos ofereceu enviar um pedido para o juiz pedindo a interrupção da gravidez, já que o bebê era incompatível com a vida. Ela disse que era meu direito, sabendo que eu estava gerando, que eu passaria por um processo de estar gerando, sabendo que a minha filha não teria vida. Naquele momento eu disse que não faria procedimento nenhum, que eu faria de tudo pela minha filha, que enquanto tivesse um coração batendo, eu faria de tudo por ela. Eu cuidaria com todo amor, faria tudo com amor para minha filha. E seguimos. Meu marido seguia com muita fé. Meu marido foi uma força muito grande. Temos um pediatra que fazia parte da equipe, especialista em medicina fetal, e ele era também especialista em cuidados paliativos. E esse médico nos surpreendeu. Eu cheguei na consulta preparada para falar de morte, para falar coisas do funeral, coisas desse tipo. E a primeira frase dele foi, não vamos falar de morte, vamos falar de vida. Me fala o nome da sua bebê. Vamos falar sobre ela. Aqui nós vamos fazer tudo com muito amor, vamos fazer tudo com o máximo de amor possível, porque aí dentro tem um coração. Antes de falar sobre coisas tristes,
Ele nos fez ver tudo com muito carinho. Conversamos e ele falou sobre o plano de parto, para mim criar uma lista com todos os meus desejos para o nascimento da minha filha. Ele não matou as nossas esperanças, mesmo quando perguntou se no plano de parto nós queríamos que reanimasse a nossa filha se fosse necessário. Nos perguntou sobre o batismo, lembranças que queríamos ter dela, me fez fazer a mala maternidade e me preparar para o meu parto. Tirou dúvidas sobre doação de órgãos, medicações para amenizar a dor, entre outras coisas. E depois de 3 consultas, nós fechamos o plano de parto assim. Se ela nascer com o pulmão funcionando, mesmo que seja pouco, ela seria entubada e encaminhada para UTI para a gente acompanhar o desenvolvimento. E uma possível intervenção divina ou médica. Porém, se ela não tivesse o pulmão funcionando, então ela não seria entubada, porque iria causar sofrimento e não queríamos ver a nossa filha sofrendo. Eu fiz tudo que eu poderia ter feito para Isabela. Fiz ensaio fotográfico, comprei um monitor cardíaco para acompanhar as batidas do coração dela ainda no meu ventre. E em casa incluímos ela em tudo. Quando ia sentar na mesa para refeição, ao se levantar da cama. Aliás, quando íamos sentar à mesa para uma refeição, tínhamos que chamar a mamãe, o papai, a Cecília e a Isabela. Aliás, a Cecília adorava brincar com ela na barriga. Colava adesivos, fazia carinho, assistia desenhos, filmes ali com a gente. E até dividia comida, mesmo quando a mamãe não queria comer, ela já queria dividir com a irmã. E, aliás, a Isabela ainda foi aventureira. Andou de moto com a mamãe até as 30 semanas. Fizemos tudo e curtimos todo esse processo da gestação. Eu sabia que dentro de mim ela estava viva e isso me dava forças. No meio dessas alegrias, eu já tinha entrado em contato com a funerária. E ouvimos ainda de algumas pessoas, né, da família, dizendo que seria melhor assim, que se ela vivesse ela iria sofrer. Que Deus sabe o que faz, você já tem uma filha, como se eu não fosse ter capacidade de cuidar de mais uma filha. Elas ainda davam isso a entender, como se fosse um peso a mais para mim e eu não fosse dar conta porque eu já tinha uma filha. Enfim, eu pude aproveitar a Isabela e ao mesmo tempo eu vivi esse processo de luto, mesmo ela ainda estando viva dentro da minha barriga. Mas no dia 2 de janeiro de 2023, um dia antes do dia agendado para o parto, às 2h50 da manhã, a minha bolsa estourou. E eu senti coágulos descendo pela minha perna. Quando eu levantei, tinha muito sangue escorrendo. E as contrações já chegaram com frequência. Chegar na maternidade, viram que a Isabela estava em sofrimento fetal. Os batimentos estavam baixos. E aí subimos direto para uma cesárea de emergência. Na sala de cirurgia, eu desesperada, chorando, uma enfermeira abriu uma porta da sala e disse: "Mãe, olha esse sol nascendo. Olha que dia lindo. Esse lindo nascer do sol é para receber a Isabela. Ela vai chegar junto do sol." Foi lindo, o céu estava lindo. A Isabela chegou às 5h52 da manhã, com 2,246 kg. Uma bebê grande com desenvolvimento normal dentro da idade gestacional. Mas ela não chorou quando ela nasceu. Já saiu da barriga e já foi entubada com respirador. A pediatra que estava na cirurgia, ela disse que ouviu o pulmão dela funcionando, que tinha pouca atividade, mas que ela conseguia ouvir. E mesmo com a saturação baixa, a nossa anjinha sobreviveu por 26 horas. Eu pude me recuperar da cirurgia e ir vê-la naquela UTI. E quando eu cheguei naquela UTI, eu abracei o bercinho que ela estava e eu implorei para Deus para que fizesse um milagre pela minha filha. Mas infelizmente os exames estavam certos, não havia nada que pudesse ser feito para ela, além de que cuidassem para que a passagem dela fosse feita de uma maneira mais tranquila e sem dor. E no dia 3 nós fomos chamados naquela UTI, no outro dia. E quando chegamos lá, o bercinho dela estava vazio. Eu olhei, vi o bercinho dela vazio e vi que já tinha uma pessoa preparando o bercinho para outro bebê. Ali o meu mundo desabou de vez. A minha fé escorreu junto com as lágrimas. Aí eu peguei minha filha no colo, já sem vida, mas ela ainda estava com uma temperatura quentinha ainda.
e beijei, abracei. Fiquei horas ali com ela, tirei fotos, fiz o carimbo do pezinho, me certifiquei que tinham colhido material para fazer exames, para mim saber se ela tinha alguma síndrome. E então meu marido buscou na mala maternidade a saída maternidade, a roupinha que eu tinha escolhido para ela sair do hospital, que infelizmente eu cheguei ali preparada para sair com a minha filha, mas a minha filha saiu em um caixão. No sepultamento, eu levei minha outra filha para que ela pudesse contextualizar tudo o que tinha acontecido. Eu não sei se fez bem, mas na hora eu não tinha nem palavras para conversar com ela e essa foi a maneira que eu pensei em fazer e foi assim que eu fiz. E enquanto a Isabela ainda estava na barriga, a Cecília um dia fez um desenho com uma casinha com 2X na cor azul. E eu perguntei para ela o que era aquilo e ela disse que era a casinha lá no céu. E outro dia ela disse que a irmã iria voar. Beijou minha barriga e disse: mãe, a minha irmã vai voar lá pro céu. Então eu usei isso que ela me deu como forma de mostrar que ela estava certa e que a irmã tinha voado. Na sala de velório, minutos antes do sepultamento, surgiu um arco-íris e foi muito rápido, eu nem consegui registrar, mas eu vi como uma forma de que era um carinho que a Isabela estava me mandando. Durante o sepultamento caiu uma tromba d'água, que durou exatamente o tempo do sepultamento. Eu não estava com guarda-chuva, que apesar do tempo estar um pouco fechado, mas ainda tinha sol e eu não achei que fosse chover. Além de toda a dor que eu estava sentindo naquele momento, ainda me senti humilhada por Deus. Questionei muito por não ter recebido o milagre que eu esperava, o milagre de ter a minha filha viva. Porque Deus é tão grandioso e não me ajudou quando eu precisei. Quando eu mais precisei, Ele não me ajudou. E ainda me fez passar por isso durante o sepultamento da minha filha. Ali parecia que minha conexão com Ele tinha sido quebrada. Hoje, eu ainda estou com a minha fé extremamente abalada. E já me disseram que foi melhor assim, me disseram que a chuva era um sinal de que ela estava sendo recebida nos céus, mas para mim é muito dolorido tudo que eu vivi. Eu ainda durmo com a camisola que eu usei na maternidade debaixo do meu travesseiro porque tem o cheirinho dela. A mala maternidade ainda está do mesmo jeito. Ainda não tenho respostas para o que houve com a minha filha. Ainda não sei se ela tinha alguma síndrome. Ainda estamos aguardando o resultado dos exames. Mas a dor ainda é latente aqui. A saudade é gigante e o amor é eterno.